Fala pessoal, tudo bem? Lucas aqui, direto do canal Estudo na Web, e esse aqui é mais um vídeo sobre a nossa série de UML. Bom pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o diagrama de sequência, a gente vai entender o porquê de se usar, quais são seus motivos e aquele famoso final lá que a gente vai detalhar um diagrama na prática e vocês vão entender a aplicação de todo o conceito que nós vamos ver. Beleza? Esse diagrama ele tem algumas particularidades, então eu deixei uma espécie de slide pronto, só para a gente entender e ter uma base teórica para ficar mais simples o entendimento sobre o diagrama. Beleza? Vamos lá. Bom, diagrama de sequência, a gente vai ver qual é o seu objetivo, quais são os seus requisitos, né, para a gente construir esse diagrama e quando que a gente deve fazer, né, quais são os cenários que a gente deve, de fato, criar esse diagrama. Então vamos lá. Bom, qual o objetivo do diagrama de sequência, pessoal? O diagrama de sequência, ele procura determinar a sequência de eventos que ocorrem em um determinado processo, identificando quais são os métodos que devem ser disparados entre os atores e também os objetos que são envolvidos, e também ele determina a ordem disso, a ordem dos métodos, a ordem dos atores, como que isso vai ser comunicado, quais são as ordens e o que vai se comunicar com o quê. De uma forma geral, pessoal, uma definição simples, a gente pode dizer que o diagrama de sequência ele descreve o fluxo de processo. Vocês vão ver na prática isso, vocês vão ver que ele é o diagrama que ele deixa bem claro quais são o fluxo de processo. Em que momento vai ser solicitado tal coisa, a resposta vem em qual momento. A gente vai ver isso aí e vocês vão conseguir visualizar. Beleza? Próximo passo aqui então. Quais são os requisitos do diagrama de sequência, né, pessoal? Bom, o diagrama de sequência ele tem dois requisitos principais. O primeiro deles é que o diagrama de sequência ele se baseia no diagrama de casos de uso, havendo normalmente, pessoal, um diagrama de sequência para cada caso de uso. Lembrando que cada caso de uso é uma funcionalidade do caso de uso, ou seja, fazendo uma analogia, a gente tem lá um diagrama de caso de uso, onde a gente tem lá o processo de cadastrar cliente, o outro a gente tem um processo de consultar clientes. Então, a gente vai ter um diagrama de sequências, onde a gente vai descrever todo o fluxo do cadastramento de um cliente, e depois a gente vai ter que fazer um outro diagrama de sequência, onde a gente vai ter um outro fluxo, onde ele vai ter o fluxo de listar clientes. Então, pessoal, fica muito claro a gente conseguir visualizar isso. A gente tem que olhar para o diagrama de casos de uso, ver o que ele listou lá como uma funcionalidade, como um caso de uso, de fato, e depois a gente vai passar isso descrevendo essa funcionalidade, tentando descrever ela de uma forma mais clara para a equipe de desenvolvimento, passando por todos os fluxos e passos que essa funcionalidade tem que percorrer. Certo? Então vamos lá. Um outro ponto que é bastante importante, né, pessoal, é que o diagrama ele também se baseia no diagrama de classes. Por que ele se baseia no diagrama de classes? Porque ele vai ter que saber quais são os objetos que ele vai poder utilizar no momento que ele estiver fazendo um fluxo. E também, pessoal, uma coisa que no diagrama de sequência é muito utilizado são os métodos que são informados no diagrama de sequência. Tem toda aquela regrinha que nós já falamos no diagrama de classes, que muitas vezes a equipe, por uma convenção dela, eles acabam não colocando tantas informações. Quando eles não colocam tantas informações nesses diagramas, muito provável, pessoal, que a equipe já tem uma certa maturidade, onde o diagrama de sequência também não vai precisar ser tão detalhado. Não tem uma regra clara se é certo ou errado, porque isso vai depender muito da empresa, do tipo, do nível de profissional que está no projeto, seja um nível sênior, tá um pessoal mais júnior, enfim, isso depende muito de empresa para empresa, de projeto para projeto, depende muito do tempo também, então tem que tomar cuidado com isso, não existe um certo e errado quando estamos falando de diagrama, existe mais uma filosofia de trabalho que envolve mais
a corporação, a organização, a empresa, a startup e assim por diante. Certo? Então vamos ver aqui quando que a gente consegue fazer ou os motivos para que a gente faça o diagrama de sequência. Bom, uma forma que eu considero bem legal de a gente poder produzir esse diagrama de sequência, além de a gente ter o fluxo claro da funcionalidade, onde a gente vai ter que simular cenários de erro, onde a gente vai simular cenários de resposta, os tipos de validações, além dessa parte toda, é uma forma muito clara da gente validar o diagrama de classes. Por quê, pessoal? Quando a gente modela lá o diagrama de classe, a gente está pensando ali como que as coisas vão se comunicar no sentido de objetos. Quando a gente passa para o diagrama de classes, a gente passa para um cenário mais real, onde a gente um diagrama de sequências, né? Onde a gente passa por um cenário mais real. Por quê? Porque a gente começa a simular o fluxo do sistema, o fluxo da funcionalidade acontecendo. A gente vai simular input de dados, ou seja, a entrada de dados, a validação dessas informações, o envio dessas informações, de repente, do sistema para um sistema externo, por exemplo, um pagamento lá para uma API de um determinado banco. Isso vai nos devolver uma resposta, onde vai ter que ter uma verificação, entendeu? Aí você consegue, quando a gente trabalha com esse tipo de cenário, a gente começa a se deparar com cenários onde talvez a gente não pensou em um método que a classe poderia ter, só que a gente só conseguiu enxergar isso quando a gente começou a produzir o diagrama de sequência. Então, é uma forma muito legal de a gente conseguir validar esse diagrama de classes. Ou até mesmo mudar alguma coisa, porque ficou mais claro a funcionalidade ou o comportamento daquele objeto, quando a gente de fato começou a utilizar. E isso também nos leva a um outro ponto que é muito importante, que é muito mais fácil, né, pessoal, a gente errar um projeto ou errar alguma funcionalidade no momento que a gente está pensando. Por mais que a gente já tenha ali produzido ali um diagrama de classes ou um diagrama de sequência, a gente ainda não colocou a mão no código. Então sai muito mais barato, né, eles costumam dizer, que sai muito mais barato a gente errar nesse processo de análise do que errar no momento que o desenvolvedor ali, a gente já está implementando uma determinada funcionalidade. Então, esse é um ponto muito forte onde a gente consegue utilizar muito bem e validar algumas informações com o diagrama de sequência. Tá bem, pessoal? Agora, só alguns detalhes aqui sobre algumas particularidades aqui bem simples do diagrama de sequência. Bom, o diagrama de sequência ele também trabalha com atores, aquele que a gente viu lá no diagrama de casos de uso. Ele tem uma coisa que a gente chama de foco de controle, ou também em alguns livros você vê isso como ativação, a gente vai ver isso. Uma outra coisa também que alguns livros falam tal, é dos objetos, que são as interações que acontecem, ou também alguns livros chamam de lifelines, que é a mesma coisa, tá? É um objeto de uma classe onde ele vai poder ser utilizado em qualquer momento do diagrama, tá bom? A gente vai explorar um pouquinho sobre isso, tá? E também tem uma linha de vida, por exemplo, o ator ele tem uma linha de vida que a gente chama, onde a gente fala, ó, a ação desse cara vai até um determinado momento do fluxo completo do diagrama. Isso depende muito do caso de uso, mas todo diagrama ele depende muito do caso de uso de cada diagrama. Um outro fator também aqui que eu coloquei são as mensagens, aquelas mensagens colocando alguma informação para o desenvolvedor ou para a equipe entender um determinado ponto específico ali do diagrama. Tem um outro ponto que eu acabei não colocando aqui, pessoal, mas eu vou colocar depois, que são as interfaces. A interface nada mais que é onde os atores vão se comunicar para ser feito um determinado processo. Vai ficar um pouco mais claro isso no exemplo prático que nós vamos começar a ver ele agora. Então vamos lá, vou abrir aqui o Asta Community. Eu já tenho aqui um exemplo, né, como a gente sempre
já vem trabalhando, aquele cenário que a gente já sabe. Bom, primeiro aqui, isso aqui, só para você entender o cenário, isso aqui é um diagrama de sequência, onde foi baseado em um diagrama de caso de uso, onde a funcionalidade é sacar dinheiro, certo? Então aqui, qual que é o cenário, pessoal? A gente vai ter um cliente, onde ele vai informar um saldo. Esse saldo vai precisar ser feita uma verificação, onde o sistema vai verificar se existe saldo. Se não existe saldo para esse cliente, ele vai mandar uma resposta de saldo insuficiente. Caso contrário, ele vai debitar o saldo e depois ele vai liberar para ser sacado o dinheiro. Tá bem, pessoal? Então vamos lá. O que acontece aqui? Vamos falar um pouquinho do diagrama. Primeiro aqui a gente tem o ator, que é o ator 1, que é o ator cliente. Aí depois aqui a gente tem um outro ator aqui, que é a contagem de células, que é o caixa eletrônico contando as células, tá? Depois a gente tem duas coisas aqui que a gente não tinha visto ainda. Isso daqui, pessoal, no diagrama de sequência a gente chama de interface. Então aqui eu tenho uma interconta e eu tenho a conta, certo? Esse interconta, o que é isso? Isso aqui é com que o ator vai se comunicar, ou seja, isso daqui pode ser a tela do sistema. Se for um sistema físico, um sistema de software, isso aqui é aquela tela do caixa onde a gente interage com ela. Ali que a gente vai estar... Claro que a gente não, muitas vezes a gente acaba informando o valor e o valor para saque em uma tela. Então essa é a tela, é o software. Em outros cenários é aonde você está interagindo, tá bom? Essa é a interface que a gente chama, tá? O outro caso é a conta. No caso, no caso, vai ser o contrário. A gente falou de cliente interagindo com a interface conta, agora a gente está falando da interface conta interagindo com o sistema em si. Ou seja, é ela acessando lá os sistemas internos, não vou dizer o servidor, mas acessando lá as informações lá do banco de dados e interagindo entre interface e comunicação de base lá onde tem as regras de negócios, tá bem? Então esse é o fluxo, tá, pessoal? Entendendo aqui esses dois cenários, onde a gente tem um cliente, uma interconta, que é a interface, onde o cliente, o ator, o cliente no caso, vai se comunicar. Depois a gente tem uma outra interface, que é onde a interface que o usuário acessa, que é acessando uma outra interface, que é onde acontece ali as regras de negócio, que são a comunicação interna do software. Bom, agora entendendo de fato o que está acontecendo nesse diagrama, pessoal, é bem simples. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, se você reparar, a gente tem aqui uns detalhes também no diagrama, que está um pouco relacionado ao diagrama de sequência. O diagrama de sequência, né, quando você fala em sequência, você lembra de 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O diagrama de sequência ele respeita muito isso. É por isso que quando a gente fala que a gente informa uma sequência, a gente sempre coloca um número na frente. No caso aqui, pessoal, o software Asta Community, ele já coloca para mim. Eu não preciso me preocupar com a sequência. Ele sempre vai entender que quando eu colocar mais uma nova mensagem aqui, ele vai colocar como se fosse uma nova sequência e já vai colocar o valor para mim. 1, 2, 3, 4, 1.1, 1.2 e assim por diante. Mas é sempre bom, é sempre importante ter essa sequência para você não ter um monte de informação vaga e ninguém conseguir entender nada. Tá bem? Então vamos aqui, informação 1, no caso o cliente vai se comunicar com a interconta, com a interface conta, aonde ele vai informar o valor e também vai ser informado o cliente, quem que ele é, certo? Aí a interconta vai mandar uma requisição lá para a nossa conta, aonde ele vai perguntar assim, ele vai acessar um método que está falando assim, ó, pega esse valor e essa conta e verifica para mim se eu posso sacar esse valor desse cliente nessa conta. Aí o que ele tá, se você reparar, pessoal, aqui a gente tem um losango bem grandão, onde ele pega todos os processos do nosso diagrama.
Aqui a gente faz assim, a gente está dizendo aqui que tem uma verificação de saldo. O que está acontecendo, pessoal? Aqui no 1.1 a gente dispara a ação de pode sacar. É onde acontece a verificação, ele manda as informações. Aqui dentro acontece a verificação de fato, onde ele verifica o saldo, ele pega o valor e o cliente e faz a verificação. E manda essa resposta, pode ver que a seta está apontando de novo para o próprio alvo. O alvo, pessoal, é sempre para onde a minha funcionalidade, a minha sequência está apontando. Por exemplo, aqui na nossa primeira informação, a gente tem aqui a seta apontando para a interconta. Isso daqui é o alvo. Esse daqui é o alvo. Esse quadrado, esse losango bem grande aqui no caso, né? Esse é o alvo. Aí ele vai mandar para cá, para a conta, e aqui vai ter o outro alvo, certo? Essa linha trastejada, onde você está vendo aqui, isso aqui são a linha do tempo, a linha de vida do nosso ator, da nossa interface e assim por diante. Então, voltando aqui, aqui a gente tem o verifica saldo e ele manda a resposta novamente para a nossa interface. A nossa interface, por sinal, ela vai retornar a resposta, se for negativa, dentro desse losango grande, ela vai retornar para nós a resposta de saldo insuficiente. Ou seja, a sequência lógica, se a condição aqui for verdadeira, for negativa, dependendo do tipo de validação, nesse caso aqui se for negativa, se retornar que eu não posso sacar, ele vai falar que o saldo é insuficiente e vai retornar isso aqui para o cliente. Ele vai retornar isso aqui para a interface, onde nós temos aqui o saldo suficiente retornando para a interface, e a interface retorna para o cliente, para a tela do cliente, certo? Se passar por essa validação, né, o fluxo normal aqui é a gente seguir para o debitar. Para o debitar, o que acontece aqui? A gente tem o valor e o cliente novamente, e depois disso a gente passa para a conta, e também aqui depois a gente pega da conta e passa para a contagem de célula, onde tem a liberação do valor em si, que é o que foi informado lá atrás. Aí o cliente vai poder pegar o dinheiro lá no caixa eletrônico, certo? Aqui só um detalhe que eu tinha comentado antes, né, que a gente pode adicionar aqui no diagrama, é aqui, eu tenho aqui eu coloquei só um comentário aqui para ficar um pouco mais claro o que está acontecendo nessa parte aqui, né, nesse if, tá? O que eu coloquei aqui? Verificação se existe saldo disponível para saque. Coloquei essa informação, que é o que está dizendo aqui. Se aqui é uma condição onde a gente está fazendo uma verificação se existe saldo ou não. Uma coisa que vale deixar claro, pessoal, a gente não consegue explorar todos os cenários possíveis de um diagrama. Existem muitos outros casos que podem depender de sistema para sistema. Existem sistemas que a verificação vai acontecer dentro de um loop, ou seja, esse if aqui poderia estar dentro de um loop. Aqui a gente está fazendo um cenário onde a gente está rodando uma tarefa de cada vez, mas existem sistemas por aí que é onde vão acontecer várias outras coisas, dentro de um loop, uma validação de pagamento, enfim, tem cenários diferentes desse, onde o diagrama ele fica um pouco diferente, ele precisa ter outros recursos, então é muito importante a gente tentar ampliar um pouco esses casos. Eu pretendo fazer mais para frente, detalhar um pouco mais sobre cada diagrama, ou de repente explicar um pouquinho mais detalhado cada item, mas ampliar todos os cenários é muito difícil, por isso que eu procuro sempre passar no sentido de entenda o diagrama, do que entenda essa funcionalidade e faça esse diagrama, porque quando você entende como você produz o diagrama, você consegue abstrair. E quando você for colocar uma funcionalidade do seu cenário que você precisa documentar, você vai conseguir utilizar os recursos que a UML te permite utilizar. E não você aprender a colocar uma determinada funcionalidade em um diagrama. Por isso é sempre bom você entender a linguagem, tá? Uma outra coisa que aqui eu não comentei, mas é assim, quando a gente acessa aqui o Asta Community, eu acho bem legal o Asta por conta disso.
Todas as ferramentas aqui da barra de tarefa, de ferramentas, quer dizer, são relacionadas ao diagrama de sequência. Nesse caso aqui é o diagrama de sequência, mas se por acaso eu mudasse aqui para outro diagrama, as informações da barra de tarefa de ferramentas, desculpe, são relacionadas àquele diagrama. Então vale um estudo aqui, clicando aqui, vendo o que vai aparecer, para ver como que a gente pode relacionar. Existem outras particularidades do diagrama, mas eu listei algumas coisas que são mais importantes e o mais comum de se descrever quando a gente produz um diagrama. Aí é aquele cenário, tá, pessoal? Dependendo do nível da equipe ou o nível até mesmo requisitos da empresa, ele tem um detalhamento maior ou não, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo aí, como fazer aí um diagrama de sequência, tenha entendido aí um pouquinho do conceito aí, o que rola por trás, como que a gente chega até o momento de produzir esse diagrama, e espero que eu tenha ajudado vocês aí. E bons projetos, bons estudos, e até o próximo vídeo.